Olá, mulheres! Vamos para o quarto capítulo do livro Despertar da Leoa. Pegue sua xícara de café e bora lá! A soma do medo e do deslumbramento. Por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. Salmos 139:14. As leoas são fortes e elegantes. Elas se movem firmemente, cientes de que sua existência e a sobrevivência de seus filhotes dependem de um legado de habilidade e força. O pelo delas ondula quando elas andam. Diferentemente de nós, elas não estão preocupadas se a sua pele está flácida ou se suas caudas são longas demais, ou mesmo se todas elas são parecidas. Elas estão confortáveis em ser quem são. As leoas são fascinantes. Após observá-las na selva, creio que elas realmente sabem disso. O contraste entre como nos vemos e como a leoa percebe a si mesma poderia ser captado se os humanos e as leoas pudessem conversar. Vamos fingir por um instante que podemos conversar umas com as outras. Leoa, você é incrível, a leoa responde. Sei disso. Você quer ver o que eu posso fazer? Empolgadas respondemos, sim. Veja a minha pata, ela convida. Veja isto. Ficamos boquiabertas enquanto a leoa libera suas garras com a pata voltada para cima. Com esta pata posso derrubar uma gazela que alimentará os meus filhotes e os membros do meu bando. Observei isto. Ela retrai suas garras e a pata fica aveludada outra vez. Com esta pata, eu brinco com os filhotes e os treino para serem poderosos. Sacudimos a cabeça e olhamos para as nossas unhas, observando que o esmalte descascou. A leoa fala outra vez. Olha os meus dentes. Recuamos assombrada com aqueles dentes tão variados e afiados. Com estes dentes eu defendo, mato e como, mas estes mesmos dentes carregam os filhotes de um lugar para o outro sem feri-los. Concordamos, observando o contraste entre nós e elas. Então a leoa suspira contente enquanto resume a sua beleza. De modo assombrosamente maravilhoso fui formada. Uau! Realmente podemos concordar. Ela é a soma viva do medo e do deslumbramento. Mas espere, você também é. Amém, eu creio. Por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. Salmos 139:14. Desafio a dizer isso em voz alta. Agora que você conhece o contexto da leoa, honestamente amada, você é uma obra maravilhosa de Deus, assim como os homens e mulheres que a cercam. Muitas de nós apenas nos esquecemos de que a dinâmica do assombro não termina quando saímos do ventre. Quando foi a última vez que você teve uma conversa com uma mulher que parecia remotamente com a nossa leoa? A conversa seguinte é um exemplo mais provável do que você ouviria quando uma mulher conversa com outra. Você é linda. Obrigada, mas na verdade eu ainda não perdi todo o peso que adquiri na última gravidez. Qualquer mulher que deu à luz um filho, ou viu outra mulher dar à luz um filho, deveria entender que somos realmente formada de modo assombrosamente maravilhoso. De algum modo perdemos isso de vista, mas a leoa não. Ela sabe que sua beleza é revelada em sua força. Ela está atenta ao que o seu corpo pode realmente fazer e não meramente à aparência dela. Sua atratividade é inegável, porque seu poder é inquestionável. Ela sabe o que seu corpo é capaz de fazer e ela se deleita na maravilha desse fato. O deleite da leoa glorifica o seu Criador. Ela é poderosa e habilidosa e treina os filhotes do seu bando para serem como ela. É importante nos lembrarmos da beleza, da força e da função. Não estou me referindo a sermos fisicamente mais magras. Estou me referindo a estarmos física e espiritualmente despertas e afiadas, focadas, e assim
prontas para qualquer tarefa que Deus tiver para nós. Se quisermos ser verdadeiras leoas, precisamos ter força. Não faz muito tempo que descobri o quanto é fácil nos enganarmos sobre o quanto realmente somos fortes. Confundida com uma durona. Eis como começou o meu delírio de uma semana. Eu estava cansada depois de concluir uma série de reuniões na Austrália. As 5 reuniões terminaram e era domingo de noite, hora de desacelerar. Fui convidada para me encontrar com a equipe de liderança da conferência que trabalhara incansavelmente para organizar o evento. Estávamos todos um pouco abobalhados devido à combinação saudável de falta de sono, abundância de comida e bondade de Deus. Nesse estado de relaxamento, uma das líderes compartilhou sua comida e suas percepções comigo, dizendo: sabe por que eles me chamam de memória fotográfica? E hoje, durante o culto de domingo de manhã, eu acertei em cheio com relação a quem você me lembra. Quem? Perguntei. Sem hesitar um instante, ela declarou: você se parece com Sarah Connor, original. Houve uma longa pausa enquanto eu processava essa informação. Espere. Ela não era loura? Perguntei, não convencida. Sim, não é o cabelo dela. Ela sacudiu a cabeça e balançou a mão negativamente. É a estrutura do rosto dela e a postura sua. Sua postura durona. Ela explicou enquanto seguia a linha do seu maxilar e assumia uma postura intimidadora. Será que ela acabara de dizer durona? Tudo bem. Essa não é uma palavra que eu sequer usaria para me descrever, mas ela conseguiu atrair toda a minha atenção. Ainda que a comparação tenha sido meio forçada, agora eu queria me parecer com Sarah Connor. Sacudi a cabeça negativamente, não querendo descartar qualquer ideia ou imagem que me representasse como uma durona. Eu partiria muito bem sozinha, e quando voltasse aos Estados Unidos, iria procurar saber mais a respeito dessa mulher durona do filme, o Exterminador do Futuro. Quando cheguei, pedi a ajuda do meu filho, Alec, o especialista em mídia. Você pode encontrar para mim a Sarah Connor original? Preciso vê-la. As pessoas estão dizendo que me pareço com ela. Pedi. Ele ficou em dúvida, mas localizou um pôster de Sarah Connor vestindo uma camiseta sem manga e pequenos óculos redondos, segurando uma espingarda. Sem dúvida, ela parecia feroz, afiada e mais do que preparada. Não posso dizer que me identifiquei imediatamente o seu lado maternal. Isso era importante para mim porque eu falo sobre tópicos como cuidado e criação de filhos. Mas no momento ser maternal não tinha tudo a ver com a situação dela. O que poderia ser mais maternal do que ser durona e saber como lidar com uma arma se o propósito da sua vida é proteger o seu filho de assassinos robóticos? Alec também encontrou uma compilação de clipes. Temo que essa montagem brega dos anos 80 tenha sido demais para mim. O mosaico apresentava Sarah Connor dirigindo uma motocicleta, carregando uma espingarda com um braço só e fazendo exercício de barra fixa sobre sua cama de solteiro, virada de cabeça para baixo em um quarto de hospício. Meu Deus! Naquele momento eu era ela. Eu poderia ter colocado um fim na minha confusão ali mesmo se tivesse feito a mim mesma uma simples pergunta. Lisa, você já fez um exercício de barra? Mas eu não havia feito. Em vez disso, deixei minha imaginação correr solta. Enquanto assistia a Sarah Connor fazendo exercício de barra, imaginei que meus braços eram tão fortes quanto os dela e que, tendo a motivação certa, eu podia fazer aquilo exatamente como ela. Sem dúvida, eu era quase tão durona quanto ela parecia. Não importa. O fato de que, mesmo quando eu estava em minha melhor forma física, eu mal conseguia me segurar em uma barra, com os braços estendidos nos testes físicos do 2º grau. Eu só conseguia permanecer ali, me imaginando suspensa sobre os crocodilos. De alguma maneira,
Esquecera-me de que havia lesionado meus 2 ombros, um esquiando e outro em um acidente bobo demais para explicar. Pensando bem, eu nunca havia feito uma barra completa, mas nada disso importava. Naquele momento, se Sara fez isso, eu podia fazer também. Eu não queria apenas parecer com ela, agora eu queria agir como ela, porque a primeira heroína de filmes de ação estava se exercitando. Quando o momento da sua libertação chegasse, ela estaria forte e pronta para resgatar e proteger seu filho. Uau! Amo mulheres que sabem usar os períodos de dificuldades para adquirir força. Sara e eu. Ora, éramos quase irmãs. Em meio a esse delírio, fiz algo que eu nunca havia feito. Liguei para a academia do bairro. Lembrei-me de ter ouvido a respeito de um treinador incrível e perguntei por ele pelo nome. A recepcionista da academia me pôs em contato com ele. Eu mal podia conter a minha empolgação quando perguntei se Robert tinha algum horário em aberto naquele dia. Imaginei que algumas sessões de treinamento particular, 3, talvez 4, e Sara e eu estaríamos como gêmeas. Sim, gêmeas. Mesmo com uma cor de cabelo diferente, porque eu recusava me tornar loura, eu estava disposta a me exercitar para que os nossos braços esculpidos e durões pudessem refletir uns aos outros. Robert concordou em me ver dentro de algumas horas para uma avaliação. A palavra avaliação deveria ter me dado motivos para parar, mas isso não aconteceu. Desliguei o telefone, enchi-me de energia e pedi a Alec para criar uma lista de músicas de exercícios com um ritmo forte para mim, mas que tivesse letras limpas, sem expressões pesadas. Quando as músicas estavam prontas, anunciei: vou para a academia. Quem quer ir comigo? 2 filhos surpresos apareceram e fomos para a academia. Com meu iPod recém-carregado, comecei a sacolejar enquanto caminhava até a academia. Talvez, da próxima vez, eu vestisse uma camiseta sem mangas para facilitar o meu treinador a fazer a conexão com Sarah Connor. No meu entusiasmo, cheguei um pouco mais cedo e vi meu futuro treinador à distância. Ele ia ficando muito satisfeito em conhecer sua nova protegida. Sem dúvida, ele ficaria tanto entusiasmado quanto aliviado em treinar alguém que estava tão perto do seu alvo. Ou pelo menos, assim eu imaginava. Robert estava trabalhando com uma cliente e acenou indicando que eu fosse para a esteira rolante para me aquecer. Minha máquina me garantia um ângulo elevado e percebi que a cliente dele era uma mulher que parecia ter uma idade próxima da minha idade. E tudo o que eu imaginava que eu era, ela era. Ela não apenas era modelada, mas bronzeada. Ela se parecia muito com a Sarah em sua camiseta sem mangas e calças de camuflagem. Naquele momento tive a minha primeira de uma série de sensações de desânimo. Examinei os meus braços na realidade das luzes fluorescentes da academia e notei que eles pareciam flácidos, pálidos e ligeiramente esverdeados. Espere um instante. Eu não ia ficar intimidada. Se minha agenda se abrisse um pouco, eu também podia ficar bronzeada. Como um desafio, aumentei o ritmo da esteira rolante. A durona em mim estava escondida, simplesmente esperando para ser revelada. Algumas sessões de treinamento e algum tempo ao sol, e eu seria aquela mulher. Afinal, Sarah também não estava se bronzeando em sua cela da prisão, não é mesmo? Olhei para o outro lado, liguei meu iPod e comecei a caminhar com determinação. Não demorou muito até que o meu treinador apareceu e sorriu de forma animadora. Vá em frente e faça 15 minutos. Depois nos encontraremos para discutir os seus objetivos. Ainda estou terminando com uma cliente 15 minutos. Ele estava falando sério? Lembrei-me de ter lido que 8 minutos eram tudo que uma pessoa precisava. Mas eu não queria desapontar ou corrigir o meu treinador em nosso primeiro dia juntos. Então apenas sorri e obedeci. Quando os meus 15 minutos terminaram, saí da máquina e dirigi-me ao vestiário das mulheres para localizar a balança. Eu havia esquecido de me pesar e presumi que essa era uma informação que ele necessitaria.
Isso significava passar pela mulher durona de verdade. Quando passei, ela me chamou. Ei, você está treinando com o Robert? Ela perguntou ofegante. Balancei a cabeça afirmativamente, enquanto bebia da minha garrafa de água de forma indiferente. Ele está me matando, ela arfou, enquanto continuava seu exercício na máquina de degraus. Estou acostumada a me exercitar, mas Robert tem outro nível. Fiquei paralisada. Mas você é durona. Ela sacudiu a cabeça como se me responder exigisse mais força do que ela podia reunir naquela hora. Robert chamou o meu nome do outro lado da academia e acenou para eu ir até seu gabinete. Aproximei-me um pouco menos confiante do que quando entrei na academia. Eu ia apenas me pesar, resmunguei. Mas ele não estava interessado no meu peso. Robert queria saber o quanto eu era forte. Você trouxe uma toalha? Ele perguntou. Não, respondi. E depois expliquei que eu raramente suo quando me exercito. Olhando para trás, provavelmente teria sido mais exato dizer simplesmente que eu raramente me exercitava. Gorda magra. Não consigo me lembrar exatamente de como foi o processo de humilhação, mas eis a minha melhor lembrança. Fui acompanhada até o centro da academia em vez de ir para a aula particular onde eu presumira que todas as avaliações ocorriam. Quando chegamos a uma área com espaço livre, Robert me instruiu a fazer 10. Eu sabia que ele queria dizer flexões, mas eu não tinha certeza do que tipo ele queria. Você quer dizer do tipo para as meninas de joelhos, certo? Não, do tipo regular. Ele respondeu de uma maneira imparcial, enquanto levantava suas prancheta e erguia seus lábios de forma ameaçadora. Abaixei-me e fiz 10 flexões medíocres, trêmulas e mal feitas. Sem tempo para um intervalo, um momento para a conversa ou muito bem, Lisa, ele acrescentou. Agora 25 polichinelos. Entrei em pânico. Eu sabia que os polichinelos eram fáceis, mas não conseguia me lembrar de como fazer isso. Minhas mãos devem se tocar no alto? Perguntei. Robert não respondeu. Fiz o que eu achava que eram 25 polichinelos. Enquanto eu saltava de maneira esquisita, percebi que estava chamando a atenção de outros membros da academia. Até os meus filhos sacudiam a cabeça, riam enquanto olhavam para mim. Abaixe-se e faça mais 10, disse Robert. Sem fôlego e enrolando para ganhar tempo, perguntei. Você quer dizer flexões dessa vez ou agachamentos? Ou outra coisa? Flexões, ele respondeu. Abaixei-me, mas 10 vezes foi ainda mais difícil. Meus braços tremiam. Eles estavam em estado deplorável e eu mais ou menos balançava a minha barriga para cima e para baixo. Robert poupou os comentários. Mais 25 polichinelos. Eu queria fazê-los corretamente dessa vez. Então perguntei novamente. Minhas mãos devem tocar no alto? Minha voz parecia surpreendente e estressada. Não importa, apenas faça, ele ordenou. Bem, importava para mim. E importava para os meus filhos, que estavam se encolhendo de constrangimento enquanto a mãe deles errava os polichinelos diante de toda a academia. Mas esse era apenas o começo da minha agonia. Eu fui até a área pública seguinte, onde tentaria fazer flexões de perna em uma cadeira. Isso eu sabia como fazer. Sentei na cadeira e aguardei as instruções. Quero 15 flexões de perna. Levantei os joelhos até a altura da cintura, pensando em todo o tempo que minha forma era admirável. Não, assim não, Robert ordenou. Quero suas pernas estendidas e erga-as até esta altura. Ele suspendeu a mão acima da minha cintura. Ergui as minhas pernas tão alto quanto podia, mas não conseguia alcançar a mão dele. Mais alto, ele encorajou. Será que isso era uma brincadeira? 15? Eu não conseguia fazer sequer uma. Consegui atingir a mão dele algumas vezes. Tudo bem, talvez 0 vezes. Mas acho que ele estava subindo a mão. Creio que os exercícios com peso vieram em seguida. Mas na minha memória está tudo enevoado. Sentei-me em um banco enquanto Robert escolhia um par de pesos. Ele voltou com um par de pesos de 1,5 kg. Sorri.
Dessa vez, eu o surpreenderia com minha força. Robert, eu normalmente levanto 6 quilos, expliquei. Vamos tentar esses primeiros? Robert retrucou. Peguei os pesos com minhas mãos trêmulas e suadas. Erga-os assim para mim, concordei como quem soubesse. Ergui-os facilmente. Não, assim, ele disse enquanto reposicionava meu braço ligeiramente, até em cima e até embaixo. Havia algo errado. Eu não conseguia erguer os pesos mais do que alguns centímetros. Provavelmente era por causa das flexões, porque meus braços não estavam funcionando. Abaixei os braços e tentei novamente. Eu ainda não conseguia levantar os pesos mais de 1 centímetro ou 2. Olhei para Robert chocada, mas ele já estava se voltando para pegar um par de pesos mais leves. Na verdade, os mais leves que a academia possuía. Como era possível? Sinceramente, eu normalmente levanto pesos de 6 quilos, às vezes até de 7, gaguejei. Você está levantando errado, ele concluiu. Quando a agonia finalmente terminou, Robert levou-me de volta ao gabinete. Meu peito arfava, minhas pernas estavam trêmulas e a imagem de mim mesmo como Sarah Connor tinha sido completamente destruída. Eu não passei em uma única parte da avaliação física. Solenemente, Robert começou a fazer um quadro. Ele perguntou o meu peso e então registrou os números. Ele perguntou se eu havia sofrido alguma lesão e marcou a figura unissex na folha. Expliquei que eu estava tendo problemas com meu joelho esquerdo e com o ombro direito. Minhas lesões foram anotadas, então ele me entregou o meu castigo, um aparelho portátil que parecia tão inocente quanto um controle de Nintendo. Segure isto diante do seu corpo com as 2 mãos, Robert instruiu. Isto enviará uma corrente elétrica através do seu corpo e fará uma leitura precisa do seu percentual de gordura. Ele apertou o botão de iniciar e houve uma breve pausa antes de um número aparecer na tela em LED. Não fiquei totalmente surpresa, mas Robert ficou chocado com o quanto o meu percentual de gordura estava alto. Talvez eu não estivesse segurando direito, falei. Repetimos o processo e, de algum modo, o percentual de gordura aumentou 1%. Talvez esteja quebrado ou eu esteja desidratada. Àquela altura, Alec estava perambulando pelo gabinete. Posso experimentar? Ele perguntou. Bingo! O percentual de gordura dele estava em 5,2%. Qual foi o seu, mamãe? Sem responder, acenei que ele saísse do gabinete. Sacudindo a cabeça, Robert puxou uma folha de papel com 2 imagens nela. Parecia as seções cruzadas de um bife. Um era magro e o outro não. Era uma imagem? Não. Você é o que chamamos efetuosamente de gorda magra, ele disse. Fiquei horrorizada e comecei imediatamente a protestar, dizendo que eu era uma pessoa muito ativa e possivelmente ocupada demais. Eu não ia ficar sentada naquela cadeira de plástico de academia e permitir que me dessem um rótulo de sedentária que não sai da frente da TV. Robert meneou a cabeça como quem sabe das coisas. Por ser ativa e estar se movimentando o tempo todo, você provavelmente não está comendo proteínas suficientes para aumentar a energia que o seu corpo requer, de modo que ele está queimando os seus músculos para ter energia em vez de queimar a sua gordura. Notando o meu estado de choque, ele continuou: é como comer um bife. O que você faz? Você corta fora a gordura e então come a carne. O seu corpo é igual. Ele está comendo a carne que são seus músculos. E quando você perde músculo, perde força. A única maneira de recuperá-los é por meio do treinamento de resistência que reconstrói a sua musculatura. Ele ainda piorou as coisas, apontando algumas mulheres que eram consideravelmente maiores do que eu e me disse que, embora todos pudessem pensar que o percentual de gordura delas fosse mais elevado, o meu provavelmente era mais elevado que o delas. Ele também determinou que a maior parte da minha gordura, agora estou ficando realmente vulnerável aqui, não estava na minha parte do meio ou nas minhas coxas, estava nos meus braços. Infelizmente, o lugar onde eu imaginava que fosse mais durona
era a minha pior área. Todas as imagens de Sarah Connor e eu fazendo barras juntas se foram. A verdadeira escolha agora estava diante de mim. Será que eu queria continuar a queimar músculos e a aleijar o meu futuro potencial de força? Eu estava feliz com o título de gorda magra ou falsa durona? Ou estava pronta para me tornar verdadeiramente forte? Em meio ao meu constrangimento, decidi ser forte. Para mim, nunca foi problema vestir bem as roupas. Uma gorda magra consegue fazer isso, mas o meu problema tinha a ver com localizar a fraqueza e transformar áreas corporais vulneráveis em fontes de energia e poder. Eu não precisava perder peso, eu precisava ganhar força. Percebi que apenas o peso não era um reflexo exato da minha composição, de que eu era feita. Quando as coisas ficassem feias, eu teria força para resistir o teste? Eu poderia correr em explosões breves, desde que o terreno não fosse inclinado? Mas se houvesse um acréscimo de distância ou resistência, eu desabava. Por quê? Porque estava fraca demais para suportar o fardo do peso acrescentado. Eu podia levantar apenas pequenas quantidades de peso, em algumas posições limitadas. Foi por isso que eu não consegui levantá-los quando Robert colocou o peso em uma posição diferente. Minha força falhou quando ele isolou um grupo muscular que estava fraco e vulnerável por falta de uso. Houve uma tamanha mudança na minha atitude que, mesmo enquanto digito essas palavras, quase tenho de lutar contra o ímpeto de me exercitar. Fui para a academia para que confirmassem que eu era durona, e não para ouvir que eu era fraca. Não gostei do que ouvi, mas como é maravilhoso saber a verdade e permitir que ela atue na minha vida para que eu possa fortalecer os meus pontos fracos. Agora, há uma parte de mim que quer entender a minha fraqueza, para que eu possa descobrir como me tornar forte. Não conseguirei localizar essas áreas sozinha. Vou precisar de um treinador, o que significa um pouco de despesa e muita dor. Um povo invencível. Depois desse encontro, comecei a me perguntar quantas de nós são gordas magras, não fisicamente, mas espiritualmente. Parece que estamos em forma, mas se for acrescentado muito peso às nossas vidas, não conseguiremos suportá-lo. Nós nos saímos bem andando em superfícies planas, em um ritmo confortável, mas a vida não é uma esteira rolante que nós controlamos. Estamos em um caminho com Deus e sinto que a inclinação e a velocidade estão aumentando. Por que compartilhei tudo isso com você? Porque acredito que o corpo de Cristo está no limiar de uma reconstrução física total e de uma ascensão invencível. Mas essa ideia não é apenas minha. Deus diz: em pé, filha de Sião. Sejam debulhados e limpos da palha, sejam refinados e livres da escória. Estou refazendo vocês, transformando-os num povo invencível. Miqueias 4:13, versão A Mensagem. Observe que Deus não disse invisível, ele diz invencível. As filhas de Deus devem ter uma presença poderosa nesta terra. Há quanto tempo você não se sente invencível? Talvez há muito tempo, muito tempo. Quando você corria e brincava como uma menininha, você não foi feita para se esconder no escuro e esperar por um escape. Você foi feita para ser uma portadora da luz e da esperança. Você foi feita para ser uma filha de Sião, imbatível, invencível, inabalável. Agora mesmo, ouço, levante-se, filha, coloque-se de pé novamente. Deus quer você invencível. Aleluia! Com muita frequência, desenvolvemos força espiritual nos tempos de peneiramento e refino. O capítulo 4 de Miqueias nos ajuda a entender como poderia ser esse verdadeiro exercício de levantamento de peso. O Eterno dará a você uma nova vida. Ele a salvará dos seus inimigos. Mas vamos ao que importa no momento. Eles estão prontos para atacar você.
Os povos pagãos estão dizendo: podem chutá-la quando estiver no chão, podem violentá-la. Queremos ver Sião se arrastando no pó. Esses blasfemadores não têm ideia do papel do Eterno em tudo isso. Eles nem sabem que é, que o, que é o povo do Eterno sendo formado, que eles estão sendo debulhados, que o ouro está sendo refinado. Verso 10, 12. Amo a promessa que está contida nesta passagem. Quando você está para baixo, quando parece que seus inimigos estão se aproximando para a matança, Deus está trabalhando, refinando você como ouro. Deus usa a dificuldade como catalisador para tornar o seu povo puro, precioso e sustentável. Amém, Senhor, eu creio. Às vezes, quando a mídia ou os indivíduos criticam os cristãos, há um pouco de verdade no que eles dizem. Deveríamos receber essas críticas com humildade e avaliá-las para calcular o que é verdadeiro nelas. Se alguém diz que somos duras, julgadoras ou não amorosas, em vez de rejeitar essa avaliação de primeira, deveríamos dar uma olhada em nós mesmas à luz da palavra de Deus. Deveríamos nos examinar e pedir desculpas quando necessário. E depois há as acusações ultrajantes de nosso inimigo, o diabo. Às vezes, os ataques dele são mentiras claras, como quando nosso Senhor é blasfemado. Outras vezes, os ataques são puramente malignos, como quando diz aos filhos de Deus para denunciar o seu Senhor, ou quando eles são condenados à morte. Imagine a Inquisição aqui. Esses ataques não devem ser negociados, mas vencidos com declarações ousadas da verdade e da fidelidade de Deus. Vemos isso ilustrado no livro de Apocalipse. Eles o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e pela ousada palavra dos testemunhos deles. Eles não amaram a si mesmos, estavam ansiosos para morrer por Cristo. Apocalipse 12, 11. Quando li Miqueias 4,13, foi como se eu ouvisse Deus gritar: basta! Vocês pensaram que tinha destruído o meu povo, mas não o destruíram. Em vez disso, vocês os prepararam. Israel é o nosso exemplo. Quando os israelitas se desviavam, seus inimigos se levantavam com força contra eles, e essa dificuldade funcionava como um processo de refino na vida deles. E exatamente quando os inimigos imaginavam ter vencido, Deus revelava o seu povo, refeito e triunfante. Traídas pelo excesso de atividade. Então, como começamos esse treinamento de força? Começamos com uma avaliação honesta do nosso estado coletivo e individual. O termo gorda magra parece quase gentil em comparação com as palavras do treinador Jesus. Você leu as avaliações dele no livro de Apocalipse. Apenas 2 das 7 igrejas passaram no seu teste de força rigoroso. Eis 2 avaliações daquelas que não passaram no teste. Vejo o que você tem feito. Você tem reputação de ser dinâmico, mas a verdade é que está morto, sem vida como uma pedra. Ponha-se de pé, respire fundo, talvez ainda haja vida em você, mas não dá para confirmar isso examinando o que você faz, pois nada da obra de Deus foi realizada. Sua condição é desesperadora. Pense no dom que você já teve nas mãos, a mensagem que você ouviu. Apegue-se outra vez a ela. Volte para Deus. Apocalipse 3, 1, 3. Assim como toda a minha atividade física diminuiu a força muscular em vez de aumentá-la, a atividade espiritual também não constrói força espiritual. Ela nos distrai e nos suga para a obra de Deus. Novamente, Jesus mapeia o progresso da igreja. Conheço você por dentro e por fora, e vejo pouca coisa que me agrade. Você não é frio e também não é quente. Melhor que fosse frio ou quente. Você está estragado, apodrecido e me causa ânsia de vômito. Você alardeia. Eu sou rico, faço e aconteço, não preciso de nada nem de ninguém. Mas você é desprezível, um mendigo cego, esfarrapado e sem casa. Apocalipse 3, 15, 17.
que é isso? Deus está chamando pessoas que vivem em casas de sem teto e pessoas ricas de estragadas e apodrecidas? Ambos os grupos de pessoas se viam de um jeito, mas Jesus os chocou com uma revelação do seu verdadeiro estado, porque o nosso bom pastor seria tão, digamos, duro? Ele mesmo responde a essa pergunta. Costumo chamar a responsabilidades aquele a quem amo, para incentivar, corrigir e guiar, para que vivam da melhor maneira. Levante-se, então, faça meia volta, busque a Deus. Apocalipse 3,19. Deus é honesto com relação ao nosso estado espiritual, porque nos ama. Ele nos treina para que possamos viver a vida em nosso nível máximo. Para realizar essa transformação, Jesus está disposto a nos chocar para que verdadeiramente entremos em ação. Não há necessidade de responder à sua advertência com vergonha, culpa ou condenação. Em vez disso, vamos ficar de pé, dar meia volta e correr com força para Deus. Equilibrando o peso. Mencionei que o meu ombro esquerdo e o meu joelho esquerdo estavam me causando problemas. Durante a minha avaliação, eu soube por quê. Eles me causavam dores porque todas as vezes que eu saía de viagem, carregava as minhas malas usando exclusivamente o lado esquerdo do meu corpo. Com o descanso, meu meu ombro esquerdo e meu joelho esquerdo tiveram condições de se curar, e com o exercício, o lado esquerdo ficou mais forte. Mas usando ambos os lados do meu corpo para carregar as minhas malas e o meu computador, coloquei meu corpo novamente em equilíbrio. Quantas de nós estamos lesionados espiritualmente por porque arrastamos bagagens ou usamos apenas um lado do nosso corpo para carregar o peso? Isso não apenas reflete a necessidade de tanto homens quanto mulheres, ou seja, os dois lados do corpo de Cristo carregarem o peso, mas também mostra como nós, como indivíduos, deveríamos fortalecer todo o nosso ser, espírito, mente e corpo. É hora de pararmos de proteger as nossas velhas lesões e de avançarmos com Deus. No Salmo 144, Deus pinta uma linda imagem de quando seus filhos e filhas carregam ambos uma parte do peso e suportam o fardo, espiritualmente falando. Que nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Verso 12. A New Living Translation diz: que nossos filhos floresçam na sua juventude. Pensem nisto, uma geração de filhos que estão florescendo e que significa aumentando, prosperando, florindo, exibindo a bondade de Deus enquanto são jovens. Que contraste com o que fomos treinados para esperar. Homens na adolescência e na casa dos 20 anos de idade que desperdiçam a força e a vitalidade da juventude. As filhas são descritas aqui como colunas. Procurei a definição de colunas e descobri que essa palavra tem dois significados centrais. O primeiro descreve um sistema de suporte, como um pilar, um poste de mastro, uma âncora ou uma estaca. A segunda definição principal de coluna é líder. Sob esse nome encontrei todas as mesmas palavras listadas. Creio que Deus está pintando um quadro arquitetônico da sua casa nessa passagem. Será que nós, mulheres, estamos prontas para sermos usadas para algo mais além da decoração? Estamos prontas para sustentar o teto da casa de Deus? O que nos leva de volta à questão da força e do treinamento necessário para atingir isso? Correr para vencer. É para isso que os bons atletas treinam duro. Eles fazem isso por uma medalha de ouro, que perde o brilho e o valor, mas vocês estão atrás da medalha que nunca envelhecerá.
Não sei sobre vocês, mas eu estou correndo a toda velocidade rumo à linha de chegada. Estou dando tudo de mim, nada de pegar leve. Estou alerta e preparado. Não vou ser apanhado dormindo no ponto. Depois de mostrar o caminho para os outros, nem posso pensar que eu poderia perder. 1 Coríntios 9, 24 e 27. Colocando de lado as antigas limitações. Nunca fui uma boa atleta. No colegial, eu nadava na equipe de natação, porque amava a água, lasanha e dormir na casa das amigas. Mas eu nunca nadei para vencer. Eu só nadava até a chegada. Estava contente com o terceiro ou quarto lugar. Eu apenas não queria ser a última. Detestava tanto os encontros de natação que ficava doente antes de cada evento. Para me recompor, eu dizia a mim mesma: apenas nade com força por 1 minuto. Então tudo vai terminar e você poderá voltar para suas amigas. Infelizmente, nunca percebi que a minha equipe precisava de mim. Eu só pensava em mim mesma, nos meus medos, na minha falta de ímpeto. Por nunca pensar nas minhas colegas de equipe, eu nunca me esforçava, nunca esperava vencer, e assim eu nunca vencia. E não era um ativo para o meu time, era um passivo. Olhando para trás, creio que eu tinha mais medo de vencer do que de perder. Se eu me destacasse, teria de continuar me destacando, e eu não estava disposta a pagar o preço para fazer isso. Meu Deus, muito forte isso. Eu tinha tanto medo que, se desse tudo de mim e ainda deixasse a desejar, seria doloroso demais. Então eu dava 70% a 80%, mas não mais do que isso. Eu realmente não sei por que fiz essas escolhas naquela época, mas sei que a apatia não é mais aceitável para mim hoje, particularmente a apatia espiritual. Quando despertei para o fato de que a minha vida envolvia mais do que eu e o que era meu, comecei a avançar e a me esforçar contra todas as minhas antigas limitações. Para despertar uma leoa, você precisa fazer o mesmo. Você pode falhar nas primeiras tentativas de se desenvolver força, mas isso também faz parte do processo de aprendizado. Não conheço ninguém que faça alguma coisa perfeitamente na primeira vez. Em 2 Pedro 3, 7, a Bíblia diz: manter a sua mente em estado de atenção. Deus está pronto para agir, para falar outra vez e para dar o sinal. Observe que você está encarregado de manter a sua mente atenta. Todos os dias você tem o poder de escolher se vai estar atento e focado ou distraído e apagado. Este é um tempo de se estar em estado de alta prontidão, porque o nosso Deus se aprumou. Ele está posicionado para tornar certo o que está errado neste mundo. Ele está pronto e preparado, certo da vitória. Quando o nosso Deus Altíssimo der o sinal, será que você estará como a leoa forte, flexível e pronta para atacar? Permita que o Espírito Santo avalie a sua força à luz da palavra de Deus e permita que a dificuldade se torne uma sessão de treinamento, sabendo que você pode se levantar dela como alguém invencível. Permita que o peso da palavra de Deus e a têmpera e o treinamento do Espírito Santo vivifiquem e desenvolvam as áreas frágeis ou feridas da sua vida. Mude o foco da sua aparência e das suas roupas para quem você é no seu espírito. Acima de tudo, não tema a sua força. Como a leoa, glorifique a Deus com ela. Lembre-se de que neste momento, quando toda a terra está cheia de medo e se pergunta o que está acontecendo, o Deus do céu e da terra, o Criador de tudo, chama você para fazer de sua vida um exemplo da sua temível maravilha. Você acredita nisso? O que há em você que inspira maravilha? Você pode ouvir com o seu coração? Você sabe como armar uma estratégia? Você é habilidosa ou criativa? Você é uma mãe ou uma professora? Pode planejar um seminário ou uma reunião em família? Pode transformar uma sala desorganizada e entulhada em um lindo ambiente? Ou você é uma página esperando para ser escrita?
Nenhuma de nós encontrará a verdadeira realização até que percebamos nosso lugar como alguém que dá força a muitos. Amada irmã Leoa, precisamos da sua força destemida. Ela é realmente deslumbrante, bela. Uau! Amém, é isso. Glórias a Deus.